Bem, hoje é dia 9 de julho de 2026, é quinta-feira, e eu estou colocando esse vídeo aqui porque nesse canal eu vou fazer vlogs nele aqui e tal, de uma maneira bem tosca, assim, de uma maneira tosca não, de uma maneira bem roots, assim, como era o YouTube em 2008, 2007, 2008, quando eu comecei a mexer no YouTube. Que eu me lembro que tinha aqueles vídeos que a gente, às vezes, que eu ia na Lan House, que eu não tinha computador em casa, daí ia fazer algum trabalho do colégio, assim, da escola, e daí ia na Lan House. E daí na época abria o YouTube, isso lá em 2007, 2008, ia mexer alguma coisa, eu mexia no YouTube, e daí via, né, tinha aqueles vlogs, assim, na época tinha muita coisa gringa, né, então, e na época, tipo, o YouTube era uma coisa muito, as pessoas não tinham uma apreciação pelo, pelo YouTube, tanto que se você for ver todos esses midiáticos, toda essa gente que veio da Globo, toda essa gente que veio da televisão, da Rede Record, da Rede TV, da Globo, da Bandeirantes, essa gente começou a mexer no YouTube e ter canal e coisa a partir ali de 2014, 15 para frente, ou até um pouco antes disso, mas 2007, 2008, 2009, até 10, daí depois apareceu alguns, não era youtuber ainda, não era nem, era meio que vlogger, não era nem influencer ainda, era outro nome que se chamava. Daí meio que essas pessoas começaram a fazer um determinado sucesso ali, mas era uma coisa bem de nicho, underground. E as pessoas da grande mídia, elas começaram a entrar no YouTube a partir de 2015, 2016, há 10 anos. 10 anos. E, tipo, então, num tempo onde se requer muita produção, coisas para mostrar, e não sei o que, viagem internacional e não sei o que, eu gostaria de pensar por que não voltar para o simples, por que não voltar para uma conversa direta, uma conversa sem maquiagem e uma conversa sem a contaminação de ai, veja, eu viajei para Roma, olha como foi bonito. Ah, eu viajei para Granada, olha como foi bonito. Então, assim, mostrar a parede feia atrás, como se aquilo estivesse apodrecendo mesmo. Como se fosse, sei lá, os discos, os dois primeiros discos do Sepultura, lá, o Morbid Vision e o Bestial Devastation, até o Esquizofrenia. Então, assim, tipo, ser uma coisa mais real, sabe? Não aquela coisa toda trabalhada que as pessoas querem mostrar dinheiro, querem mostrar, ai, como eu tô bem, olha como não sei o que. Então, assim, tipo, fica uma coisa de uma certa maneira podre, porque meio que todos esses influencers de hoje em dia, eles meio que querem se sentir como se essas celebridades da televisão, sabe? Essas celebridades que vieram da televisão e hoje em dia estão no YouTube. Então, é meio que uma espécie de canal fora de época. Um cara com 32 anos fazendo vídeo de como era 2007, como era 2008, entendeu? Então, assim, eu vejo dessa forma, desse jeito, dessa maneira. Porque o YouTube hoje eu acho que tá muito a qualidade, ela tá muito associada a dinheiro hoje em dia. Tá muito associada a você mostrar um carrão, a você mostrar uma viagem internacional, a você, e as pessoas elas estão esquecendo pouco, sabe, o conteúdo. Eu acho que as coisas podem acontecer a longo prazo e podem acontecer
paralelamente. Podem acontecer você mostrar uma conquista que você teve, você mostrar alguma coisa, mas eu acho que isso não pode ser normal. Isso não pode ser uma coisa... como que eu posso dizer? Isso pode acontecer, mas isso tem que ser uma coisa orgânica e natural, entendeu? Você não pode ficar, tipo... eu vou mostrar não sei o que, porque eu tenho que fazer tal trabalho, porque daí eu vou mostrar tal coisa, e daí fica uma coisa maçante e uma coisa robótica que o público não compra, entendeu? Então, assim, num tempo onde se vende muita mentira, muita besteira, muita bobagem, muita gente verborrágica que fica espalhando um monte de mentira e fantasia, um monte de gente doente mental que vive numa fantasia. E o que eu prego aqui é verdade. É verdade, simplicidade e simplicidade. E pé no chão. Pé no chão e a realidade. Não essas pessoas que ficam viajando na maionese com um monte de fantasia. Entendeu? Então eu vejo que eu poderia citar nomes aqui de youtubers grandes, que têm nome enorme, mas que são pessoas que, se você olhar, são pessoas que não acrescentam nada. São pessoas que eles acham que sucesso está atrelado ao carro, a dinheiro, a mulherada, ou a joguinho de tigrinho, ou a bet, ou propaganda de certos tipos de produto extremamente duvidoso. Então são pessoas que têm um monte de desequilíbrio. Tem desequilíbrio mental, desequilíbrio psicológico, desequilíbrio. E eu venho com uma forma de verdade, de uma maneira de olhar, não, a gente está viajando na maionese, a gente está fazendo um monte de bosta, e não é assim. A felicidade não está nisso. A alegria momentânea não está nisso. A alegria momentânea está no teu dia. Eu já não dizia que, como que é cheque, como é que felicidade como é que é? O passado é um cheque cancelado, o futuro é um cheque predatado e o presente é dinheiro na mão. Então eu acho que antes do que ficar viajando na maionese, com fantasia, com factóides e um monte de coisa, que as pessoas, hoje em dia, elas querem prosperidade, né? Parece que todo mundo virou uma espécie de mini Valdemiro Santiago ou Edir Macedo ou Marco Feliciano hoje em dia. As pessoas querem prosperidade. Para você conseguir respeito, você tem que ter prosperidade. Se você não tem prosperidade, você não tem respeito. Então, assim, eu venho no contrário disso. Eu venho pregar no sentido de que, você pode ter relevância, você pode ter algo a dizer, você ganhando um salário mínimo, ou você nem ganhando isso. Porque há coisas boas nas coisas simples. E muito cuidado com gente que julga os outros pelo que ele tem e não pelo que ele é. Muito cuidado nisso. Muito cuidado, porque ele está apenas dizendo assim, qualquer pessoa que vir e tiver dinheiro vai falar o que quiser na minha cara, vai passar por cima de mim, vai passar por cima dos meus princípios e vai fazer eu me vender. Vai fazer eu acreditar em coisas horríveis só porque fulano tem dinheiro, sucesso, que as pessoas elas pregam que dinheiro é sucesso. Mas tem muita gente que vendeu a alma pro diabo e há mil e uma formas, e o diabo ele não recebe de uma vez só, ele fica recebendo parcelado, tá? E tu vai ver o tipo de vida e o tipo de fim que vai ser de algumas pessoas aí que são compradas pelo demônio, tá? Algumas pessoas aí que estão bombando na internet aí, tá? Então, assim, que venderam a alma pro capeta para ter sucesso. Então, assim, acredite no simples, acredite na verdade. Por isso que o Brasil é um país que tanta gente boca aberta, retardada, idiota, cai em golpe, tá? Se o Brasil usasse, se as pessoas brasileiras usassem mais a lucidez em vez da fantasia, com coisas idiotas, não tinha tanta gente jogando dinheiro fora em joguinho de tigrinho,
não tinha tanta gente gastando dinheiro com prostituição e não tinha tanta gente colocando atenção em coisa que não presta, tá? Presta atenção nisso que eu falei. Então, assim, acredite no simples. Acredite nas coisas reais e verdadeiras. Porque o mundo que as pessoas pregam aí no Instagram, o mundo que as pessoas pregam no Facebook não, que agora o Facebook é uma coisa mais de gente já de 40, 50 anos para mais. Mas no Instagram, nessas redes sociais, as pessoas pregam só prosperidade. É só prosperidade. É como se cortassem ali um vídeo, um pedaço do vídeo das coisas boas deles ali e colocam tudo ali e você se sente mal. Porque eles acham que aquilo ali é o futuro, aquilo ali é a verdade, aquilo ali é Deus. E aí só ficam falando de Jesus e ficam falando que Deus abençoou. Deus não abençoou nada. É mais agradecido ter pouco com Deus do que muito com o diabo. É melhor você ter pouco dinheiro, mas você ganhou aqui o teu dinheiro suado, trabalhando, trancado dentro de uma empresa, ou debaixo de sol, ou passando frio, do que você tendo dinheiro, explorando os outros, fazendo propaganda de casa de aposta, fazendo propaganda de um monte de coisa aí que é extremamente duvidosa. Entendeu? Então, assim, aqui eu quero pregar a simplicidade. Viva no simples. Viva no simples, viva na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. E quando eu falo em verdade, eu não falo numa verdade, a verdade você vai parar de mentir, não. A verdade é você limpar os teus olhos da sujeira e você deixar de ser cego, você deixar de ser idiota, deixar de ser tapado. Por exemplo, o cara é bolsonarista e ele é cego pelo Bolsonaro, mas ele não para pensar que o Bolsonaro fez da política um negócio dentro da família dele. Todos os filhos dele vivem de política. Todo mundo mamando de dinheiro público. Entendeu? Então vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa real, vamos falar de coisa que não é abissal de bosta. Vamos acabar com a reeleição. Vamos acabar com a reeleição agora, em 2026. Vamos eleger gente que vote contra a reeleição, que coloque lá um projeto, uma emenda, sei lá que porra que vai chamar, para acabar com a reeleição. Porque a reeleição fomenta a corrupção. Então acredite na verdade. Acredite em Deus, acredite na verdade, mas acima de tudo acredite na simplicidade. Não acredite em um monte de babaca que vai vir te vender um monte de fantasia, delírios, que vai foder a sua vida intelectual, a tua vida financeira, e você vai se sentir um bosta porque fulano tem viagem internacional, fulano não sei o que. Então assim, e carros e não sei o que. A vida simples é a melhor coisa que tem. Você tem que passar a pregar aquilo que é o real. Muita gente vinha com conteúdo muito legal e se corrompeu pelo caminho. Então não seja uma pessoa assim. Eu acredito na simplicidade. Eu acredito na simplicidade. E eu acredito que Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo e todas as good vibes, elas estão nas coisas simples. Tá? As coisas espetaculares. Good vibes não é ficar em show com pulseirinha colorida, essas merda de débil mental, pagando R$1.000 de ingresso. Não, a good vibes está em você dobrar o teu joelho de manhã, você tratar o ser humano com respeito, você ter empatia, você ter caráter e você respeitar o próximo. Aí que tá, porque tem muito lobo em pele de cordeiro. Acredite nisso. Tem muito lobo em pele de cordeiro.